Olá pessoal, continuando as nossas aulas de citologia, nós vamos falar hoje sobre o núcleo celular. Vamos ver algumas características básicas dele e aí a gente encerra essa parte de caracterização da célula, nós vamos para o funcionamento dela depois. Então, o núcleo celular, normalmente é essa parte interna aqui da célula, não precisa necessariamente ser só na região central, a gente pode ter núcleos que sejam deslocados aí na célula. Mas essa representação, quando a gente faz a nossa representação célula-ovo frito, a gente põe ele aqui no centro da célula. O que é esse núcleo? É o local onde se encontra o material genético da célula. Essa é a importância dele aqui, porque o DNA da célula fica aqui dentro. A gente percebe assim que o núcleo, a forma dele acompanha o formato da célula, inclusive para ajudar no funcionamento dela. Normalmente a gente encontra um núcleo na célula, mas nós temos células com dois, com vários núcleos, e temos células sem núcleo, tipo as hemácias que não têm núcleo, justamente para facilitar o trabalho delas, que é de carregar o oxigênio para todo o organismo. Sem o núcleo elas se tornam mais leves. Elas, quando nascem, vamos dizer assim, elas têm núcleo, depois elas perdem esse núcleo. Elas não se reproduzem, elas são produzidas na nossa medula. Então, uma característica interessante aí. O núcleo, ele é formado por algumas estruturas. A primeira delas aqui é a membrana nuclear. É essa membrana que envolve o núcleo. Ela é lipoproteica, como a nossa membrana plasmática. Só que a característica dela é interessante que ela é dupla. Ela é formada por duas camadas lipoproteicas. É para aumentar a proteção desse material genético. E ela serve justamente para separar o citoplasma do núcleo e para fazer a proteção do nosso DNA. Depois nós temos o nucleoplasma, que é uma gelatina, um gelzinho, como lá o citosol, que a gente encontra dentro do núcleo. Ele é parecido com o citosol, tem a diferença é que tem algumas substâncias mais específicas no núcleo, outras que no citosol encontram e não há necessidade no núcleo, mas basicamente é a mesma formação. Eu tenho a cromatina, que é o DNA. Então, eu tenho essas fitinhas de DNA bem desenvolvidas, bem esticadinhas, enroladinhas ali entre si, onde todos os genes estão ativos, tá? Recebe esse nome porque esse croma vem de coloração. Quando a gente foi identificar esse material genético dentro da célula, que foi usada uma coloração para enxergar, porque ele não tem cor, percebeu-se que você colocava o corante e ele tinha uma coloração diferencial. Então ele recebeu o nome de cromatina. E nós temos o nucleolo. O nucleolo, ele é uma parte da cromatina. Normalmente ele é a pontinha da cromatina que fica enroladinho. O que a gente percebe, uma característica interessante, é que nele ocorre a produção do RNA ribossômico. Toda cromatina, possui esse nucleolo? Não. São algumas fitinhas que possuem para a produção do RNA ribossômico. A gente não pode esquecer que nós possuímos 46 fitinhas de cromatina, como a gente sempre ouve falar, a nossa espécie, a gente sempre ouve falar que nós temos 46 cromossomos. Então, são 46 fitinhas de cromatina que a gente tem enroladinhas e nem todas a gente tem nucleolo. E uma observação final sobre o nosso núcleo, sobre as estruturas formadoras dele. Qual é a diferença entre cromatina e cromossomo? Porque a gente sempre ouve falar de cromossomo, cromatina muito pouco, e aí onde entra o cromossomo nessa história? Na realidade, são a mesma coisa, tá? Cromossomo e cromatina são a mesma coisa. A gente estuda mais os cromossomos, por isso que a gente fala mais deles, que a gente estuda nas divisões celulares, aquela coisa toda. Mas o que a gente vai perceber? Quando a célula não está em divisão celular, o DNA ele está disposto em fitas longas e emaranhadas, tá?
Então, é chamado de cromatina. Os seus genes estão ativos. Então, fora da divisão celular, eu dou o nome para aquele DNA de cromatina. Quando a célula está em divisão celular, o DNA fica bem enroladinho. A gente fala que ele está condensado. É como se eu tivesse enrolado toda a minha linhazinha, ela ficou bem enroladinha. Então, ele vai estar condensado, fica pequenininho. Eu chamo ele de cromossomo. Os genes não estão ativos nessa época. Por que essa diferença? Quando a célula está em divisão celular, você vai pegar o material genético e separar para os polos da célula para poder ter duas células idênticas. Imagine você com fios longos para separar, podia dar problema. Então, esse cromossomo ele fica condensadinho, a cromatina fica condensadinha, virando cromossomo pequenininho, porque fica mais fácil da célula separar através dos centríolos, que a gente já comentou na aula anterior. Separa, facilita a nossa vida. Como a célula está toda direcionada para a divisão celular, não tem problema os genes estarem ativos. No caso, quando a célula não está em divisão, os genes têm que estar trabalhando para poder a célula estar funcionando bonitinha. Com essa observação, nós terminamos essa aula de núcleo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem e vamos nos preparar para as nossas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal!